Vamos começar de novo a leitura, porque tivemos um problema aqui com a conexão. Então, Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 23, diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estrangeiros, inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, vamos orar, pedir a Deus que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos receber a sua palavra adequadamente. Vamos orar aqui no templo, os irmãos que estão aqui, e vamos orar. Convido você que está em casa também para orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador plenamente. Nós não precisamos de outro Senhor, nós não precisamos de outro Salvador. A obra que Ele fez na cruz em nosso favor, em favor daqueles que creem no seu nome, foi completa, foi perfeita, foi definitiva. Nós confiamos no Senhor. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que recebamos a tua palavra, Senhor. Me ajuda também a explicar, a expor a tua palavra nesse momento, a pregá-la no poder do Espírito Santo. Nós te pedimos que o Senhor alcance o coração dos ouvintes, quer aqueles que estão aqui, quer aqueles que estão vendo pela transmissão da internet. Que o Senhor alcance o nosso coração, que o Senhor fale conosco e nos dê o rumo certo, que é servir a Jesus Cristo. Que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, muitas pessoas, numa noite de domingo, estão pensando que poderiam estar descansando e se preparando para ir trabalhar amanhã de manhã, mas o mundo todo está numa situação que não viveu até hoje. Um vírus que se espalhou pelo mundo, criminosamente ou não, impediu que muitos planos fossem realizados. Os homens ricos, poderosos, aqueles que andam com guarda-costas, aqueles que têm as suas casas cercadas por muros, com cercas elétricas, com arames farpados, com alarmes, com seguranças armados, aqueles que têm dinheiro no banco, aqueles que têm dinheiro investido na bolsa de valores, aqueles que já haviam comprado passagens aéreas, que já haviam pago a hospedagem nos melhores hotéis do mundo, se frustraram. Estão proibidos de viajar, estão inseguros quanto ao dia de hoje e de amanhã. Aqueles também mais pobres, que trabalham a semana toda para, com o dinheiro que recebem no fim de semana, sustentar a sua casa, muitas vezes muitos deles agora preocupados com o dia de amanhã. De todos os grupos, europeus, sul-americanos, norte-americanos,
ricos, pobres, negros, brancos, homens e mulheres. Só há um grupo em toda a face da terra que tem segurança em algo. Esse grupo é o grupo que é chamado de Igreja de Jesus Cristo. Esse é o único grupo que tem a única segurança possível, a salvação da sua alma. Os homens, mesmo quando voltar à normalidade da vida, não poderão garantir que viajarão, que conseguirão receber o retorno dos seus investimentos financeiros. Como diz na carta de Tiago, a gente não pode dizer, hoje e amanhã faremos isso e aquilo outro, mas devemos dizer, se Deus quiser, se eu estiver vivo, irei a tal lugar, negociarei e obterei lucro. Neste texto da palavra de Deus que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Salvador pleno daqueles que nele creem. Esse grupo, o grupo de crentes espalhados ao redor de toda a face da terra, mais ou menos aí 2 bilhões de pessoas, é o único grupo que tem alguma segurança em meio a esta pandemia. A segurança é: haja o que houver, estaremos com Cristo no nosso futuro. Quer adoeçamos, quer não. Quer nos recuperemos financeiramente, quer não. Quer perdamos amigos, parentes, quer não. Estamos seguros em Cristo. A nossa alma está guardada nele. Nesse texto nós vamos meditar sobre isso. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador pleno. Então, eu quero abordar 2 questões dessa passagem. Primeiro, as características deste Senhor. Quem Ele é? E em segundo lugar, quais são os resultados da sua obra salvífica para a igreja? Então, em primeiro lugar, quais as características do nosso Senhor e Salvador, que Ele é pleno? No versículo 15, percebemos que Ele é igual a Deus. O verso 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Significa que Ele é igualzinho a Deus, Ele é Deus. E Ele é o primogênito, não o primeiro a ser criado, como dizem alguns mal informados. E Jesus não foi criado, Jesus é criador. Se Ele é igual a Deus, Ele é criador. E a Bíblia demonstra em muitas passagens, implícita e explicitamente, que Jesus é o criador. Ele é o primogênito, significa sustentador sobre toda a criação. Quando um pai estava envelhecendo nos tempos do Antigo Testamento, ele chamava então o seu filho, homem, o mais velho, que era o primogênito, para dar as instruções e abençoar seu filho, para que quando ele não pudesse mais trabalhar, e mesmo quando ele morresse, o seu filho, o primogênito, sustentasse a todos da casa. É nesse aspecto que Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Ele é o sustentador sobre toda a criação. Nada foge do seu controle, absolutamente nada. Deus está nesse momento de pandemia do mesmo lugar em que Ele sempre esteve, sentado no seu trono de glória, inabalável. Nosso Senhor e Salvador pleno, em segundo lugar, é o Criador do universo. O verso 16 diz isso: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, quer dizer, os anjos, na terra, tudo que nós conhecemos, as visíveis, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, as invisíveis, até mesmo os micro-organismos, as células que a gente não consegue ver a olho nu, foram criadas por Deus, por Jesus. Tronos, dominações, principados, potestades, ou seja, poderes angelicais, Ele também criou. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que existe, existe para glorificar a Deus, para glorificar o Criador, para glorificar o nosso Senhor e Salvador pleno. Ele é o Criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, o verso 17 diz que Ele é sempiterno. Essa palavra pode ser nova para você,
Mas essa é a ideia de que Deus é sempre eterno, é uma palavra só. E é uma pequena diferença entre eterno e sempiterno. Nós, seres humanos, somos eternos. Nunca iremos deixar de existir. Aqueles que creem em Cristo irão viver eternamente no céu, eternamente na Nova Jerusalém que desce do céu. Aqueles que não creem em Cristo também viverão eternamente, perecerão no inferno. Mas nós tivemos um princípio. Deus não tem princípio e nem terá fim. É como Moisés escreveu no Salmo 90: de eternidade a eternidade tu és Deus. E o verso 17 diz isso: ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O nosso Deus não foi criado por mãos humanas. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Ele é sempiterno. Em quarto lugar, ele controla a igreja. O verso 18 diz isso. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Então a igreja de Jesus Cristo está sofrendo nesse momento, porque não pode se reunir. Nós prezamos muito pela comunhão, nós damos muito valor aos encontros, aos cultos, como a gente tem chamado hoje em dia, culto presencial. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Essa não é a primeira vez na história da humanidade que a igreja está proibida de se reunir. Os primeiros cristãos do primeiro século também sofreram perseguição religiosa e tiveram que se reunir escondidos em cemitérios, em cavernas, muitas vezes. Ao longo da história, na China comunista e nos outros países que tem esse regime ditatorial que é contrário a qualquer tipo de religião, os crentes têm se reunido em esgotos, em casas, nas casas uns dos outros, e eles aumentam o som, o volume do som, para que possam louvar a Deus e os vizinhos não percebam que eles estão cantando músicas cristãs. Mas a cabeça do corpo, que é Cristo, está controlando tudo isso. Nada fugiu do controle de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é cristão de verdade está lendo a sua Bíblia em casa, está cultuando conosco através da internet, está dobrando seus joelhos. Muitos grupos têm se reunido por meio de plataformas digitais para orar. E nós estamos orando também, estamos pedindo a Deus que tudo isso passe, mas sabendo que Ele é a cabeça do corpo, Ele está controlando tudo. Em quinto lugar, nosso Senhor e Salvador pleno é Deus. Isso mesmo. No verso 19 diz: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E no capítulo 2, versículo 9, diz que pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. Ele é plenamente Deus. Então, nós vemos aqui a doutrina da Trindade sendo apresentada mais uma vez nas Escrituras. E a doutrina da Trindade, que é a doutrina bíblica, que explica que Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Ela está presente ao longo das Escrituras. Então você pode adorá-lo como Deus. Você pode dirigir orações a Jesus Cristo. Há orações dirigidas a Deus Filho na Bíblia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e orou a Deus Filho, Jesus. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Apocalipse, também no penúltimo versículo de Apocalipse, e também em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, está escrita a mesma expressão, Maranata, que significa: vem, Senhor Jesus.
São orações dirigidas a Deus Filho, e podemos orar a Ele, porque Ele é Deus. Não temos problema algum de levantar nossos braços e dizer: Jesus Cristo, nós te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é Deus, Ele recebeu a adoração como Deus. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome primário de Deus, que quando Ele se apresentou para Moisés, lá no Monte Horebe. Em sexto lugar, nosso Senhor e Salvador pleno é reconciliador. No verso 20 nós lemos: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo todo, todos aqueles que creem e que creriam no seu nome. O sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício para Deus Pai, não foi um sacrifício para o diabo, como os adventistas do sétimo dia ensinam. De modo algum, o texto é muito claro. Ele estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, isto é, aqueles que creem nele. Como anda a sua vida? Você que está nos assistindo agora, você está afastado, se sentindo longe de Deus? Não tem mais lido a Bíblia, não tem mais feito orações, não tem mais o desejo de servir a Deus? Saiba, Jesus quer reconciliar você com o Pai. Jesus é aquele pacificador, e Ele pega na mão do pecador que está intrigado de Deus e leva até o Pai para que sejam feitas as pazes. Para que isso aconteça, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, confesse seus pecados a Deus, volte-se para Cristo. Se você morrer hoje, para onde a sua alma irá? Você irá viver eternamente com Deus no paraíso? Ou perecerá no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca se consome? Esse é o nosso Senhor e Salvador pleno. Mas agora eu quero tratar do segundo aspecto que esse texto nos mostra. Quais são as características da sua obra salvadora? Em primeiro lugar, no verso 13, diz que por meio da sua obra Ele nos transportou das trevas para a luz. Todo aquele que não está em Cristo vive em trevas, não consegue enxergar o mundo, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar que tem uma vida além desta vida, que é muito melhor, que é a vida de verdade, que é a vida eterna. Mas aqueles que creem nele já foram transportados das trevas para o reino do seu Filho amado. No verso 14, nós lemos também que a sua obra, por meio da sua obra, Ele perdoou os nossos pecados. Verso 14 diz: em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Essa é mais uma obra da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, Ele nos reconciliou com Deus. O verso 22 diz isso: agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne. Então nós somos reconciliados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Alguém que pode estar se sentindo fraco na fé, alguém que pode estar se sentindo: será que eu sou salvo de verdade? Saiba, nós só somos salvos porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com Deus, não foi nós a nós mesmos. Em quarto lugar, sua obra nos santificou diante de Deus. Verso 22 também diz: pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. A santificação é um ato e é um processo. Ser santo significa ser separado para Deus. No momento em que cremos em Cristo, em que Ele nos salvou, Ele também nos santificou, Ele nos separou para o seu uso. E devemos também continuar buscando a santificação, como está escrito em Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos santificou.
Você que tem dúvidas da sua santificação, saiba, se você está em Cristo, você foi separado para Deus. Haja de acordo, haja para Deus. Que toda a nossa vida esteja no altar de Deus, esteja à disposição do Senhor, não somente para pregar o Evangelho, mas sobretudo para vivê-lo no nosso trabalho, em casa. Muitos casais estão em conflito nesse momento, porque não se conheciam, não conversavam, e agora tem que conviver um com o outro, dia e noite, estão brigando o tempo todo. Irmãos, devemos agir como santos, e devemos pedir a graça de Deus, para que o nosso casamento também ande em santificação. Em quinto lugar, sua obra deve nos manter firmes na fé. O verso 23 diz isso: se é que permaneceis na fé. Queridos, tudo isso, todas essas bênçãos são válidas apenas para aqueles que creem em Cristo e permanecem firmes na fé. O verdadeiro cristão não esfria quando deixa de vir para a igreja durante algumas semanas. Nós estamos sem poder reunir com os irmãos. A maioria dos irmãos de todas as igrejas do mundo não estão podendo ir ao templo cultuar com os demais crentes, mas estão lendo a Bíblia em casa, estão orando, estão jejuando, estão louvando a Deus, estão compartilhando a palavra de Deus por meio do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, e fazendo reuniões de oração com plataformas digitais. Você está firme na fé? Você está firme com Cristo? Que esse tempo sem poder vir à igreja não sirva de desculpa para o seu esfriamento espiritual. A nossa fé é firmada em Cristo e não nos cultos. O culto, a reunião que nós fazemos para adorar a Deus, é só mais uma reunião para adorar a Deus. O Deus que a gente já adora em casa e já adora a Ele diariamente. Esteja firme na fé, não esteja cambaleando na fé. Pegue a sua Bíblia, leia, ponha-se de joelhos, clame a Deus por misericórdia, se sentir que está esfriando, e peça a Deus que reaqueça o seu coração, quebrante-se diante dEle, e Ele pode fortalecer a sua fé. Em sexto lugar, o sexto lugar é muito semelhante ao quinto: a sua obra deve nos fortalecer na fé. O verso 23 ainda diz isso: fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então é assim que devemos permanecer firmes na fé, sem nos afastar da esperança que há em Cristo. Em sétimo lugar, a sua obra deve ser anunciada ao mundo inteiro. Paulo diz que fez isso em sua época. Ele diz que o evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aonde Paulo chegava, ele buscava abrir uma igreja. Se houvesse uma sinagoga na cidade em que ele estava, ele procurava a sinagoga, e a partir dali ele começava a pregar o evangelho. Se não houvesse uma sinagoga, ele procurava um lugar de culto, o mais parecido possível com uma sinagoga, como foi em Filipos, Atos capítulo 16. Ele foi a um lugar comum de reunião, de oração, e ali o Senhor abriu o coração de Lídia, quando Paulo pregou. Em Atenas, Atos capítulo 17, ele foi conversar e discursar para as maiores mentes da época, da filosofia grega. Então ali no Areópago, em Atenas, ele apresentou a sua filosofia, o Evangelho. Ele falou de Jesus Cristo e da ressurreição. Alguns creram, outros não. É sempre assim. Mas a nossa função é pregar o Evangelho onde a gente estiver. Essa passagem também me lembra da vida de Abraão. Onde Abraão passou, ele ergueu um altar ao Senhor. Então Abraão peregrinou por aquelas terras que hoje nós chamamos de Israel, e Deus fez com que ele peregrinasse por aquela terra, como que estivesse demarcando o território. Deus disse para Abraão: a tua descendência darei esta terra. E o que aconteceu 400 anos depois, ele não chegou a ver isso, a não ser que tenha visto do céu, não sei, mas aonde Abraão chegava, ele adorava o Senhor.
ele plantou uma tamargueira, uma árvore frondosa, tipo uma mangueira, como uma mangueira também, uma árvore frondosa. E ali ele invocou o nome do Senhor. Ele sacrificava animais e ali ele invocava o nome do Senhor. De modo semelhante, devemos erguer altares por onde a gente passar. No trabalho, as pessoas sabem que você é um cristão, sabe que você é um adorador de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Erga um altar de adoração a Deus no seu trabalho. Isso não significa que você tem que incomodar o trabalho de ninguém, mas é viver de modo digno do Evangelho. Na escola agora estamos sem aula, né? Presencial. Mas a gente pode, aqui e acolá, colocar na internet um versículo bíblico. Eu fico preocupado, queridos irmãos, quando eu vejo que a política, ou futebol, ou qualquer outro assunto trivial, tomou o coração, o lugar que era do Evangelho no coração dos crentes. Nós somos cidadãos da terra e do céu. A política, o futebol, os esportes, muitas questões desse mundo fazem parte da nossa vida. São saudáveis. É interessante que discutamos, é interessante que apresentemos o nosso ponto de vista muitas vezes. Mas se a gente parasse para olhar agora o seu Facebook, por exemplo, lá no que você postou nos últimos 12 meses, quantos versículos bíblicos você colocou lá? Quantas vezes você colocou lá que a melhor coisa do mundo é servir a Deus, é ser um cristão? Quantas vezes você colocou que está salvo em Cristo? Quantas vezes você testemunhou de um milagre que Deus fez na sua vida? Cada um pense por si. Agora, nesses últimos 12 meses, para pegar ao mesmo tempo, quantas vezes você defendeu ou criticou o político A ou B? Quantas vezes você brincou com seus amigos sobre o seu time de futebol ou o time de futebol deles? É proporcional? Ou essas coisas saíram do nosso coração? Ocuparam o lugar que deveria ser do Evangelho. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. É claro que podemos aplicar isso hoje da seguinte maneira: nós também postamos na internet aquilo que o nosso coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Está cheio de Cristo? Está cheio do Evangelho? Está cheio de Deus? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou é cheia de ódio, de rancor, de murmuração ou de coisas triviais? Precisamos refletir. Em último lugar, a obra de Cristo, por meio da obra de Cristo, pessoas são vocacionadas para trabalhar para Ele. Aqui no finalzinho do verso 23 nós lemos: do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O homem perseguidor, um fariseu, um rabino fariseu, que tinha tanta liberdade que conseguia carta branca para espancar, matar e prender cristãos. Estava indo rumo a Damasco, no primeiro século da nossa era. E ele com um grupo de pessoas, de homens que iam fazer a mesma coisa: bater, prender e talvez até matar cristãos. Ficou cego, viu Jesus Cristo, passou 3 dias cego, não comeu nem bebeu naqueles dias. Refletiu, fez uma análise mais profunda que ele fez na vida, naqueles 3 dias. E a partir dali, um novo homem saiu daquela casa. Paulo de Tarso, pregador do Evangelho, o maior pregador depois de Jesus Cristo em todos os tempos. O homem que escreveu mais livros do Novo Testamento, escreveu 13 livros, 13 cartas que estão no nosso Novo Testamento. Eu fico pensando, talvez Deus tenha dado uma oportunidade ao mundo, como Ele deu 3 dias para Paulo, está dando alguns dias para os crentes, para a gente pensar quem nós somos em Cristo, qual é o nosso papel no reino de Deus. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem. Nós temos um Senhor e Salvador pleno. Ele apresenta as suas características,
e o resultado da sua obra salvífica. Para concluir, quero dizer o seguinte: o mundo não está desgovernado, ele segue seu rumo natural traçado por Deus, que o controla de modo inabalável. Deus não saiu do controle de nada. Tenha paciência. Nós, servos de Deus, somos o único grupo que possui alguma segurança em meio a este caos. E esta segurança é a maior de todas. Somos de Deus e estamos seguros em Cristo, haja o que houver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Nessa noite te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores, pelas orações, por Cristo, nosso Senhor e Salvador pleno. Obrigado, Senhor. Fortalece o teu povo que está desanimado. Dá-nos vitória para passar o mais rápido possível por esta pandemia. Abençoa as autoridades que estão trabalhando honestamente. Pune aquelas que estão trabalhando desonestamente, Senhor. Tu que és o Deus de toda justiça, estás vendo o sofrimento do mais pobre, daquele que está faltando coisa em casa, daquele que precisa trabalhar para pagar suas contas. Dá-nos uma solução. Abençoa a nossa nação, Deus. Ouve o teu povo que clama dia e noite, Senhor, por misericórdia. Tu que és o nosso Senhor e Salvador pleno, nos salva de mais essa tribulação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.